Aleluia. A paz de Cristo, irmãos. Graças te damos porque estamos aqui nessa noite, uma noite abençoada, feita pelo Senhor. Abençoe cada um que entrou aqui, os louvores que ministramos, que cantamos, ofertamos, dizimamos, oramos. Nós vamos ouvir agora a tua voz, mediante a palavra pregada. Abençoe cada um que entrou aqui, meu Pai. Abençoe os corações, que eles estejam ávidos, como aquela terra seca, esperando chuvas, e que o Senhor nos surpreenda aqui nessa noite, faça algo sobrenatural. É a minha oração nessa noite, em Cristo Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3, eu quero ler apenas 2 versos. Abacuque 3, 1 e 2. Algumas semanas atrás eu falei dos versos 16 até o 19. Hoje nós vamos ver Abacuque 3, 1 e 2. É um texto muito conhecido quando vai ministrar sobre esse tema. Abacuque 3, 1 e 2 diz assim o texto: oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Irmãos, diante da tragédia, se olharmos para baixo, ficaremos desolados. Se olharmos ao redor, diante das circunstâncias que nos cercam, ficaremos estarrecidos. Contudo, se olharmos para o alto, como Abacuque fez, encontraremos um escape, encontraremos uma direção de Deus para nós. Abacuque vai nos dizer que a crise é um tempo de oportunidade. Você sabia disso? A crise é um tempo de oportunidade. Abacuque não sucumbiu diante da situação aterradora em que vivia, mas subiu à torre de vigia e clamou por uma única coisa: avivamento. Aviva, ó Senhor. Irmãos, no final desse texto, vocês vão, todos nós, vamos descobrir uma única coisa: nós precisamos ser visitados por Deus novamente. Eu creio que esse coro vai ressoar aqui nessa noite. Aviva a minha vida no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Faze-a conhecida. Há 2 lições aqui que eu quero ver com vocês, com a Bíblia aberta no texto. A primeira, escutem: palavra e oração nos colocam no caminho da restauração. Vou repetir: palavra e oração nos colocam no caminho da restauração. Irmãos, a palavra de Deus e a oração são os 2 grandes instrumentos que nos levam à vitória. Ouvir Deus por meio de sua palavra e falar com Deus por meio da oração são a receita de uma vida de poder, de uma vida vitoriosa. Há 3 pontos aqui. O primeiro deles está no versículo 2. Ouvir a palavra de Deus é a única maneira de enfrentarmos a crise vitoriosamente. Ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. O que o profeta ouviu? Primeiro, que Deus disciplinaria Judá pela mão dos caldeus, e isso encheu o coração de Abacuque de espanto. Depois ele ouviu mais uma vez que Deus disciplinaria a Babilônia e derramaria sobre ele 7 ais de juízo. 7. Isso deixou o profeta mais uma vez alarmado. Amados, a palavra de Deus trouxe impacto ao coração de Abacuque. E isso é o que a palavra de Deus gera em nós.
A revelação de Deus aqui transformou o Abacuque questionador no Abacuque adorador. É só a palavra que faz isso. Tirou do vale do medo e o colocou na montanha da fé. A palavra de Deus, quando ouvida com sinceridade, escutem, produz em nós uma visão mais clara de quem Deus é e como Ele age. Abacuque começou a entender isso aqui, como Deus ia agir e quem Deus era. Segundo, ouvir a palavra de Deus deve nos levar à oração fervorosa. Ele ouve a voz de Deus e diz: aviva a tua obra no decorrer dos anos. Vocês estão entendendo por que talvez não exista tanto avivamento? Porque são quase duas palavras distintas, obsoletas: oração e palavra. Oração e pregação são duas coisas quase distintas e sumidas dos nossos dias. Oração e pregação. Abacuque ouve e Abacuque ora. Ouve e ora. Amados, a voz de Deus deve nos colocar de joelhos. Quando nós ouvimos a pura voz de Deus, essa voz de Deus vai jogar você para um único lugar: joelhos. Joelhos. Abacuque ouve a voz de Deus e ele cai de joelhos. Quando eu ouço a voz de Deus, e quando você ouve a voz de Deus não nos manda para os bancos, nos manda para os joelhos. Nós precisamos entender isso, para que Deus visite a sua igreja com novos derramamentos do Espírito. Irmão, ouve Deus falar, e você precisa pôr a boca no pó, cair com a boca no pó. Abacuque ouve, Abacuque ora. Se a voz de Deus não colocar você de joelhos, tem alguma coisa errada. O Abacuque questionador, ele se põe de joelhos. Ao longo da história, a igreja triunfou quando deu primazia à palavra e à oração. Palavra e oração. De outro lado, sempre que a igreja abandonou a oração fervorosa e a fidelidade à palavra, a igreja sucumbiu. Amados, quando não se prioriza palavra e oração, nada fica de pé. A sua vida está de pé? Não há vida sem oração e não há vida sem palavra. Não há vida sem leitura da Escritura e não há vida sem oração. Abacuque ouve e Abacuque cai de joelhos. Você e eu, ao ouvir Deus falar, precisamos pôr a boca no pó e cair de joelhos. Terceiro, a oração que honra ao Senhor, ela deve caminhar da humilhação do homem para a exaltação de Deus. Humilhação do homem e exaltação de Deus. O mais interessante, eu não sei quantos aqui já leram Abacuque. Se você ler Abacuque, você vai ver um Abacuque muito questionador. Muito. O profeta começou a orar ao Senhor aqui e não a discutir com o Senhor. Ele ora e ele não discute. E a sua oração transformou-se em um mais belo hino de louvor. Abacuque 3 é um hino de adoração a Deus. É um cântico de louvor a Deus. E ele adora e ele ora. E nessa oração há 3 pontos indispensáveis na oração de Abacuque. Primeiro é a humilhação. Irmãos, Abacuque está tão extasiado com o que ele ouviu de Deus, que ele se humilha. Deixa eu dizer algo a vocês aqui.
toda a revelação de Deus para o homem o coloca de joelhos. Apocalipse 1:17, quando João viu o Senhor em Pátimos, ele caiu como morto aos seus pés. Ele caiu como? Como morto aos seus pés. Êxodo 3:6, quando Moisés escondeu-se atrás da sarça, ele fez uma única coisa: eu não posso olhar para esse Deus. Ele caiu de joelhos, ele se prostrou. Isaías 6, Isaías contempla o Senhor assentado num alto e sublime trono, e quando ele foi tentar dialogar com Deus, Deus disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quando ele viu Deus lá, ele se caiu de joelhos. Irmãos, escutem em nome de Jesus. Ninguém, ao ouvir Deus falar, fica de pé. Ninguém. Tem pessoas que têm falado que viu Deus e permanecem as mesmas. Você não viu Deus. Não viu. Quem tem um encontro com Ele não permanece o mesmo. Não é mais a mesma pessoa. Quem ouve Deus e conhece a Deus e a sua palavra, ele muda de vida. Você é uma pessoa humilde. Amados, tem pessoas que têm feito orações que eu creio que até Satanás duvida. Cristãos, ou o Senhor faz, ou eu saio da igreja. Você conhece alguém assim? Ou o Senhor faz e aleluia e fala línguas, e coloca Deus na parede. Você já colocou Deus na parede alguma vez? Não faças isso. Ele vai espremer você, vai moer você. Quem ouve Deus se humilha. Quem ouve Deus falar não fica como o joio, soberbo, com a cabeça de pé, assim, ó. Não, ele se prostra como o trigo, cheio, e ele se prostra, e ele cai. O trigo se prostra, o joio fica ereto, até esperar a foice passar. Você é uma pessoa humilde? Irmão, em nome de Jesus, ouça Deus falar. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá a sua graça. Segundo, é adoração. O que mais me chama a atenção aqui é que Abacuque não ficou alarmado com as dolorosas circunstâncias que estavam ao seu redor, mas com a grandeza que ele havia acabado de ouvir de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram algumas experiências. Você já ouviu Deus falar? Isso deixou você tão extasiado, você ficou tão chocado que você perdeu o rumo das coisas. Já aconteceu isso com você alguma vez? Isso aconteceu com Abacuque. Mas Abacuque não ficou alarmado pelo juízo de Deus às nações. Ele havia ouvido Deus dizer algo claro e nítido para ele, e ele só pode fazer uma coisa: ele adora a Deus. Quando nós ouvimos Deus e entendemos Deus, nós adoramos não pelo que Ele faz, mas por quem Deus é. Terceiro, é a petição. Você prestou atenção no texto que Abacuque não ora por livramento? Ele não pede livramento. Deus, livra-nos do caos. O que Abacuque pede? Aviva a tua obra no decorrer dos anos. A oração de Abacuque não é por livramento do sofrimento. A sua preocupação, e deve ser a nossa, escute isso em nome de Jesus,
Abacuque orou lá atrás para que Deus avivasse a sua obra no decorrer dos anos, para que Deus avivasse a sua obra hoje à noite, amanhã e depois. Essa é a oração de um homem que não olha para o seu umbigo, e ele olha para gerações futuras e diz: eles vão precisar de novos derramamentos do Espírito, porque senão não vão conseguir. Aviva a tua obra no decorrer dos anos, e Deus ainda faz isso, irmão. Eu creio em avivamento, eu creio nisso. Você crê nisso ainda? Ou você acha que isso é novela das 9, a segundo o sol? Isso é real, irmão. Se Deus não derramar sobre nós novos derramamentos do Espírito, a maioria de vocês que estão aqui vão desistir. Se Deus não derramar dessas chuvas de novo, nós vamos sucumbir. Palavra e oração. Oração e palavra. Os apóstolos entenderam isso em Atos 6,4. Quanto a nós, vamos parar com esse negócio de servir mesa e vamos nos dedicar a duas coisas: palavra e oração. Palavra e oração. Palavra e oração. A igreja precisa voltar para essas duas coisas. Vamos ver a segunda lição aqui, que agora diz respeito a nós. O clamor por avivamento nos leva de volta ao fervor espiritual. Avivamento é um dos temas mais falados e mais distorcidos da igreja na atualidade. Muitos confundem avivamento com dons espirituais, com estilo litúrgico ou com a presença de sinais e milagres. Outros pensam que avivamento pode ser administrado pela igreja e que ela pode determinar o tempo de sua chegada. Outros pensam que avivamento é ajuntamento. Onde tem muita gente é um sinal de avivamento. Irmãos, o avivamento vem do céu. Ele não é planejado por ninguém, é obra soberana do Espírito Santo de Deus. Agora tem uma notícia, que está sempre centrado na palavra de Deus. Portanto, onde prospera a heresia, não existe avivamento, pois o Espírito não honra aqueles que desonram a verdade. Então tem muitos encrencados, porque não honra a Escritura, não honra a verdade. Hoje, irmãos, não é o real, mas se dá certo. Hoje é um mercadejado da Escritura. E hoje o que vale é o que funciona, e não o que é real. Você tem visto na televisão pessoas falarem sobre avivamento, mas vai ver o que eles pregam. Irmão, como avivamento? Vocês acham que o Espírito Santo de Deus vai honrar as heresias que têm sido pregadas aí fora? O avivamento sempre leva a igreja a três coisas. Avivamento leva a igreja à oração, à santidade e ao trabalho. Você quer ver se um povo foi avivado e se uma igreja está avivada? Ela ora. O pastor não precisa implorar para vir na reunião de oração, a igreja fica cheia. Você quer saber se um povo está avivado? Ele vive em santidade e ele trabalha. Eu quero ver 4 pontos com vocês sobre o avivamento. E essa é a oração de Abacuque. A primeira pergunta é: qual o tempo que a igreja deve buscar o avivamento? Qual o tempo? Diz o verso 2: no decorrer dos anos. Qual é o decorrer dos anos? Hoje à noite. Hoje à noite. Alguns dias um jovem perguntou assim para mim: pastor, você acredita que Deus pode visitar a sua igreja? Você acredita?
Eu disse: não, eu não acredito. É lógico que eu acredito, porque se eu não acreditar naquilo que eu prego, eu sou um hipócrita. Tem muitos pregando e nem acreditam no que prega. Irmãos, olha aqui para mim, ó, escuta. Deus pode entrar por aquelas portas sorrateiramente e visitar cada um de vocês, e vocês saírem daqui transformados. Você nunca mais será a mesma pessoa. O seu marido olhar para você e dizer assim: nossa, Deus te visitou mesmo, porque você não é mais a mesma. Eu não aguentava mais viver com você, agora eu vivo, louvado seja Deus. Marido, eu estava quase te jogando do 7º andar, mas Deus visitou você, e louvado seja Deus, você mudou, meu filho. O avivamento verdadeiro muda o homem. Não fica nesse cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Quantos caem e levantam a mesma pessoa? O avivamento está focado em Deus e não no homem. Deus, irmãos, está focado na salvação dos povos e não na prosperidade deles. Avivamentos são almas e não dinheiro no banco, em nome de Jesus. Avivamento salva pessoas e não faz pessoas prosperarem. Nós estamos enganados com o evangelho. Deus aviva a minha conta bancária, como no decorrer dos anos? Não. Você se preocupa com o seu vizinho? Você se preocupa com o seu cônjuge que não está aqui? Irmão, você se preocupa com o seu marido que não está aqui? Isso é avivamento. As prioridades são invertidas. Você passa a buscar aquilo que na sua mente não é necessário, mas para Deus é necessário. John Wesley dizia que ele ainda não viu um jovem inteiramente nas mãos de Deus, o que ele pode fazer. Você já viu? Você já viu isso? Vocês aqui que são jovens, você já imaginou você nas mãos de Deus totalmente? O que Deus pode fazer em você e através de você? Você já pensou, vocês idosos que acham que não presta mais para nada, você entregar sua vida para Deus e diz: Deus, meu coração bate, ainda há saúde em mim, usa-me como o Senhor nunca usou. Você já imaginou ver um homem desse nas mãos de Deus? Irmãos, isso é para hoje. Isso é para você, isso é para mim. Isso é para nós, isso é para a nossa igreja de Deus. O avivamento deve ser o anseio da igreja em todos os tempos e lugares. E por quê? Porque as vitórias do passado não servem mais para serem celebradas hoje. O enchimento de ontem não serve mais para nos encher hoje. Escute isso, Nazareno. Tem pessoas falando do que Deus fez há 10 anos atrás e hoje. Chega do ontem e hoje. Você está cheio do Espírito Santo? Não ser cheio do Espírito é pecado. É pecado. Irmãos, isso é sério. Em nome de Jesus, ouça Deus falar. Isso não é voz do diabo. Ouça Deus falar. É no decorrer dos anos. Segundo, qual a base do avivamento? A base, olha o 2. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meu Deus, qual é a base do avivamento? Misericórdia.
misericórdia. Irmãos, avivamento não é merecimento. Tem pessoas que olham no espelho e dizem: quão grande és tu no espelho. Nós não merecemos nada. Avivamento é favor de Deus, é misericórdia de Deus. Misericórdia. Eu e você precisamos disso mais do que carros novos. Nós precisamos disso mais do que trocar de emprego. Você e eu precisamos tanto desse ar, irmão, para viver, do que mais do que imaginamos. É misericórdia. Avivamento é favor de Deus. Terceiro, qual o autor do avivamento? Aviva quem? Ó Senhor. Irmão, se Deus não tocar em você e em mim, nós morreremos. Em nome de Jesus, entenda isso. Se Deus não enchê-lo de novo, você morre. Se Deus não visitar a sua igreja com novos derramamentos do Espírito, você e eu vamos morrer no deserto. Porque tem muitos de nós que está cheio de nós mesmos e não cheio de Deus. Você e eu precisamos ser cheios de Deus. Você está cheio? Você está cheio? Alguns entendem errado Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu dizer algo a vocês: ninguém se enche do Espírito. Enchei-vos ali no grego é de lugar a. Quanto mais Ele olhar para você, e mais vazio você estiver de você mesmo, Ele enche você. Quanto menos de nós, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Então a nossa oração deve ser a de João 3,30. Convém que Ele cresça e eu diminua. Essa é a oração diária que precisamos fazer para Deus. Que tu cresças e eu diminua. Há espaço em você nessa noite ou não, para Ele nos lavar essa noite e nos encher. Esvazie-se de si, meu irmão, e das suas convicções erradas. Dê lugar ao Espírito Santo e Ele vai transbordá-lo de novo. Último lugar para a gente orar. Nossa, eu estou sentindo Deus aqui, cara. Vocês assim estão meio que apanharam, mas já vai mudar daqui a pouco. Há uma urgente necessidade do Espírito, urgente. Irmãos, urgente. O avivamento é a expressa vontade de Deus e vital para a sua igreja nesses dias. Irmãos, sabem por que tantos divórcios? Porque nós estamos vazios do Espírito. Sabem por que tantas brigas dentro da igreja, e tanta dissensão e tanta divisão? Porque nós estamos vazios de Deus. Vocês sabem por que tanta mágoa dentro da igreja? Porque nós estamos vazios de Deus. Vocês sabem por que tanto crente processando na justiça outros crentes? Porque nós estamos vazios de Deus. É duro.
Há 4 coisas e eu encerro. Aguenta firme aí. Melhor vem agora. Há uma grande necessidade de novos derramamentos do Espírito. A maior necessidade da igreja hoje se chama avivamento. A maior necessidade sua se chama avivamento. Escutem. Há igrejas que têm doutrina, mas não crescem. Outras crescem, mas não têm doutrina. Uns têm caráter, mas não têm carisma. Outros têm carisma, mas não têm caráter. Os que sabem não fazem, e os que fazem não sabem. Há aqueles que são ortodoxos na doutrina, mas liberais na ética. Há aqueles que pensam certo, mas fazem errado. Hoje nós temos vivido a polarização da aridez espiritual e emocionalismo. Há aqueles que pensam que se uma pessoa chora no culto, ela é seca. E há aqueles que pensam que os que choram são vazios. Irmãos, eu estou certo, plenamente, que se uma pessoa é invadida pela verdade de Deus, as lágrimas cairão. Se você entender quem é Deus e a sua palavra, você chora. E não por emocionalismo. Você entende que é pecador e precisa de Deus para dirigi-lo e para salvá-lo. Onde estão as lágrimas? Os rostos estão enxutos demais, demais. Nós choramos tanto porque compramos coisas erradas e tolas e não conseguimos pagar. Mas nós não choramos mais pelos nossos pecados. Lágrimas, elas caem. A vinha de Deus está murcha e a figueira sem fruto. Precisamos pedir que Deus nos visite de novo. Segundo é a confusão sobre avivamento. Irmãos, muitos têm confundido avivamento com liturgia de igreja. Eu estava num culto uma vez, eu não esqueço esse dia. Irmãos, era tanto fogo dentro daquela igreja, tanto fogo. A igreja tinha ventilador, não tinha o ar-condicionado como está aqui. Irmãos, era fogo no ventilador, o ventilador cuspia fogo. As irmãs estavam todas enroscadas nos ventiladores. Os irmãos estavam enroscados pela gravata e era um fogo, um fogo. Aí um jovem disse assim para mim: Pastor Marco, que avivamento! Que coisa maravilhosa hoje aqui na igreja. Eu disse: irmão, ele é. Eu disse: deixa eu te perguntar uma coisa, o que foi pregado? Ele falou: eu não me lembro de nada, mas o fogo. Isso não é avivamento. O culto é racional, é lógicos, racional. Como John Stott diz, crer é pensar. Crer é pensar. Vocês precisam entender o que eu prego, o que os outros pastores pregam. Isso é culto. Isso não é avivamento, irmão. Há uma confusão hoje sobre isso, tremenda. Qual é o conteúdo do avivamento? Amados, o avivamento é concebido no útero do quebrantamento e nasce no choro do arrependimento. Irmãos, eu olho para a igreja hoje e eu me incluo. Nós precisamos desesperadamente que Deus nos visite de novo. O avivamento, ele nasce no útero do quebrantamento e no choro do arrependimento.
O avivamento é fruto de oração abundante. É Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca. Irmão, não há avivamento sem que a igreja volte a ter sede e fome de Deus. E hoje, culpa de muitos pastores, eles têm ensinado a igreja a buscar não Deus, mas o que Deus dá. Hoje tem louvores que nós cantávamos nas igrejas. Eu vim aqui buscar uma bênção. Não diga isso. Nós não viemos aqui buscar bênção, irmão. Nós viemos aqui adorar o Criador. Buscá-lo, buscá-lo, buscá-lo. E se Ele quiser, nos toca e muda a nossa vida. Não haverá avivamento, não há, enquanto a igreja substituir as bênçãos de Deus por Deus. Há uma grande diferença entre você estar aqui e você buscar a Deus. Há uma grande diferença. Você pode viver a vida inteira sentado no banco, irmão, e nunca conhecer a Deus. Irmão, quando o avivamento chega, a igreja se torna ousada para pregar. Ela prega, ela fala de Jesus, ela fala de Jesus. Cada crente se torna um embaixador, um ministro da reconciliação. Quando o avivamento chega, a igreja cresce em graça, em conhecimento e em número. Você já deve ter ouvido essa frase de alguém: Deus não se impressiona com quantidade, e sim com qualidade. Você já ouviu isso de alguém? Isso é uma heresia. Lógico que Deus se impressiona com números. Ele quer números, porque a igreja é um organismo vivo. Ela precisa crescer. Atos 2:47, a primeira igreja lá de trás, Deus mesmo ia acrescentando os que iam sendo salvos. E por quê? Porque na igreja havia qualidade. Onde existe a qualidade, existe a quantidade. Você atrai as pessoas. Irmãos, as pessoas têm prazer ao estar do nosso lado. Você atrai ou repele as pessoas? Pense aí, pense. Em nome de Jesus, pense. As pessoas têm prazer em estar ao seu lado, ou elas querem se ver livre de você? Isso é avivamento, irmão. Isso aqui é mais do que você voltar a cheirar o bom perfume de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo às outras pessoas. Eu quero terminar citando a vocês 3 fatos históricos de avivamento. O primeiro deles foi no século XVIII na Inglaterra. Quando Deus visitou aquele povo, a igreja estava em cinzas e em desânimo. E aquele povo cresceu. Nos Estados Unidos, entre 1857 e 1858, Deus varreu aquela nação, e milhares e milhares e milhares de pessoas foram atraídas à igreja, entregaram-se a Cristo e pregaram, e aquela nação foi varrida por um avivamento de Deus. No país de Gales, em 1904, 100.000 pessoas se converteram a Cristo no avivamento que varreu aquela nação. Irmãos, talvez vocês estão ouvindo tudo que vocês ouviram aqui. Talvez vocês estão pensando assim: tá, e daí? Eu quero saber de milagre. Onde está o milagre? É você e eu fazermos o que Deus nos chamou para fazer. Sempre que o avivamento vem,
a igreja se fortalece, multidões são atraídas e transformadas pelo Evangelho. Isso é avivamento. Vamos orar, irmãos. Você consegue ficar de pé? Eu tenho 4 minutos. Irmãos, em nome de Jesus, vamos fechar esses corredores. Você pode dar as mãos à pessoa do seu lado. E eu gostaria muito, muito desafiar vocês nessa noite a fazer uma oração que você talvez nunca fez. Deus, me encha até transbordar. Vamos começar a orar todos nós. Você crê nisso? Ou você acha que isso é Chico Xavier? Irmão, você crê nisso? Ou você acha que isso é história da carochinha? Isso, toca aí, Maestro, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar. Eu creio muito que Deus pode tocar em pessoas aqui agora, e você sair daqui transformado. Ah, como eu creio nisso. Eu preciso de novos derramamentos do Espírito. Deus, começa de mim. Vamos orar, irmãos, fale com Deus. Fale para o Senhor, Ele está aqui. Ele pode encher você. Ele pode enviar um novo avivamento à nação, e pessoas serem atraídas para a igreja como nunca houve. Senhor, aqui estamos nós, igreja de Deus, igreja do Senhor nessa terra. Pai, nós cremos que o maior interessado em que a nossa vida cresça e superabunde espiritualmente é o Senhor. Deus, visita-nos nessa noite aqui. Pai, derrama sobre a nossa cabeça chuvas torrenciais. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa vida distante do Senhor, afastada do Senhor. Deus, que o nosso maior anseio seja estar com o Senhor, seja buscar o Senhor, seja estar com o Senhor. Deus, o Senhor pode fazer essas coisas ainda nesses dias. Deus, derrama desses, ainda que seja pingos sobre nós. Derrama sobre essa igreja, a igreja do Nazareno, da família, em nome de Jesus, sobre as mulheres, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os homens. Pai, passeia aqui entre nós. Toca pessoas, toca essas pessoas, toca a minha vida, Senhor. Se lágrimas caírem, que Tu as enxugues nessa hora, em nome de Jesus. Faz-nos voltar ao primeiro amor e a fazer aquilo que paramos de fazer há meses, há anos. Em nome de Jesus, aviva a nossa vida. Levante o nosso rosto. Levanta, Senhor. Levanta sobre nós o Seu rosto e nos dê a paz. Pai, surpreenda pessoas aqui. Eu sei que há pessoas aqui que têm orado, que têm buscado e pedido mais do Senhor, mais do Senhor. Derrama-se aqui, meu Deus. Tu trabalhas muitas vezes em meio ao silêncio. Adentra aqui, toca essas pessoas, muda a nossa vida, muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda a nossa história, muda os nossos hábitos, ó Deus. Que eles sejam todos centrados em Ti e na Tua palavra, e em como agradá-lo, e em como honrá-lo, e em como obedecê-lo. E então Tu derramarás chuvas torrenciais sobre nós. Deus, alguns entraram aqui, estão como o deserto do Negueb,
Eles clamam por novas chuvas. Derrama dessa chuva serôdia sobre nós, sobre a nossa cabeça, e faz o deserto árido florescer outra vez, outra vez, outra vez. Deus, faz brotar de nós, de novo, frutos viçosos para a glória do Senhor. Faz-nos voltar ao joelho, às orações, à leitura da palavra, e faz-nos viver uma vida de obediência ao Senhor. Em nome de Jesus, aqui estamos nós, a igreja clama a Ti, para que Tu avives a Tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida, para a glória do Teu próprio nome, ó Deus. Nós cremos nisso, e nós ansiamos. Aviva-nos de novo, encha-nos com Teu Espírito Santo de novo, e faz-nos viver uma vida ímpar a Ti, Jesus, a Ti. Te louvamos, Pai, te damos graças, porque nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Abençoa a Tua igreja, ela é Tua. Abençoa as nações, abençoa as igrejas espalhadas ao redor desse globo terrestre, ó Deus. Que o Senhor se derrame mais uma vez no nosso meio, aqueça o nosso coração e faz-nos fazer aquilo que já deixamos de fazer. Em nome de Jesus, te bendizemos para a glória do Teu próprio nome. Amém, amém. Aplauda o Senhor nessa noite, meu irmão. Louvado seja Deus. Aleluia.